Gente, prazo. Tem medo maior que advogado perder prazo? Não, né? Eu acho que é a morte do advogado é perder um prazo. E ninguém quer estar sujeito a isso, não é? O que a gente tem que fazer então? Esse mesmo sistema que faz o cadastro dos clientes, que faz o cadastro do processo, esse mesmo sistema vai ter lançado todas as situações possíveis. Audiência, prazo e mais. O sistema normalmente ele contabiliza, justamente com essa contagem, ele contabiliza prazo. Então, por exemplo, hoje que os prazos são de que forma contados? Hoje ele tem a publicação e só contam os dias úteis, né? Pelo novo Código de Processo Civil. Já em vigor, já tem quase 2 anos. Então, o que acontece? Eu vou contar por ali. O sistema faz essa mesma contagem. Eu informo que dia foi a publicação, digo quantos dias de prazo, lá 15 dias de prazo, e ele me dá o prazo correto. O que eu faço? Eu já lanço no sistema. Ele vai transmitir isso para a minha agenda do meu sistema, que normalmente me manda e-mail. Ou seja, se eu informei no sistema, que é um dos controles de processo, né, e de prazos, informei no sistema uma audiência, uma reunião com o cliente, um procedimento, fazer diligência, execução fiscal para verificação de processo. Tá lá, boto lá no agendamento, boto uma data, ele vai me lembrar o sistema. Vou receber um e-mail, ele vai me lembrar. Ou eu vou ao meu sistema e clico lá e vejo quais são as atividades do dia de hoje. Mas tem um detalhe, isso depende de você, depende do seu estagiário, depende do seu colega, depende do seu sócio. Se todo mundo alimentar o sistema com as informações, isso não vai ter, vocês não vão perder prazo, não vão perder audiência. E mais, no momento que você informa que tem uma audiência, o seu colega, que às vezes não conseguiu falar com você, entra no sistema na agenda e vê, ele tem audiência hoje. Ou seja, todo mundo do escritório acaba sendo bem informado, todo mundo participa das atividades, ok? Então, não deixe de lançar no sistema todas as informações. Um tanto óbvio o que eu estou dizendo para vocês, mas um tanto perigoso não cumpri-los, certo, meus amigos? Então, assim, com todo carinho, façam essas informações. Coloquem todas as informações no sistema. Gente, outro ponto importante, honorários advocatícios. Eu falei na gestão financeira que uma forma de controlar o ganho, a perda de honorários, recebimento, parcelas que vocês receberam, é justamente nesse controle. No momento que eu tenho esse mesmo software jurídico, eu posso fazer todo o lançamento lá, não posso? No meu caso, é o que eu faço. Eu consigo fazer esse lançamento por datas e o sistema vem e me avisa. Mas e se você quiser consultar? Posso consultar também. Existem softwares que oferecem para você um relatório de honorários. Você clica lá, de 1º de janeiro a 1º de dezembro do ano X, você consegue saber quanto aquele cliente lhe pagou. Mas como? Porque eu alimentei o sistema. Infelizmente, esse tipo de coisa ainda tem que ser alimentado por nós, ou por nós, advogado, ou pelo seu estagiário, ou pela sua secretária, alguém que tem que fazer essa alimentação. Mas eu consigo puxar todo o relatório do ano do quanto eu recebi de um cliente. Qual é o cliente que está deficitário, qual o cliente que me deve ainda algum valor, que ficou alguma parcela, certo? Então, assim, utilizem muito esse controle, certo? Para não ter erro de forma alguma em relação dos valores devidos a vocês. Da mesma forma, a gente usa esse mesmo tipo de controle para o recebimento dos sócios, certo? Lembra que eu falei na gestão financeira sobre controle do prolabore, da distribuição de lucro? Ok, então é justamente nesse relatório aqui que eu vou poder puxar e lançar. Até porque um sócio fala assim, eu acho que você tirou mais dinheiro do que eu. Eu falo, não, por quê? Vamos puxar o relatório. Por quê? Porque nesse relatório vai estar informado todo o período de 1º de janeiro a 1º de dezembro, quais foram os recebimentos. Olha aqui, realmente, teve um mês que você tirou mais que eu. Então, vamos ajustar isso, certo? Evita, inclusive, problema entre sócios, entre amigos, né? Principalmente quando essas pessoas são da mesma sociedade. Então, lancem todo lá e vocês não vão ter problema algum, certo? Outra coisa muito importante. Hoje em dia, a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? Os processos eletrônicos nos facilitaram muito isso. Mas eu carrego todas as pastas físicas de papel comigo para todos os lados? Impossível. Supondo que eu vou tirar 10 dias de férias, mas que eu saia de férias, mas algumas coisas eu vou ter que atender, vai ter algum prazo processual nesse meio do caminho, eu vou ter que acessar o material. O que eu vou fazer? No mesmo software, vai ter lá, quando eu cadastrar meu processo, vai me permitir que eu faça um upload. O upload do quê? Das peças, das petições, em Word e em PDF.
em JPEG, em foto. Ou seja, quando eu cadastrei lá, eu posso subir para o meu sistema todo tipo de peça sobre o processo. Ou seja, aonde eu estiver, basta eu ter uma internet, que eu vou conseguir sentar no meu computador e trabalhar com todo o material daquela pasta. Então, nós temos por hábito sempre de fazer o quê? Todo o material, ele vai passado direto para o sistema. Hoje em dia, você não precisa nem imprimir, se for o caso. No processo eletrônico, a exemplo no Tribunal de Justiça, você baixa as peças em PDF, né? Que você clica lá, quais as peças que você quer, ou clica em todas para poder baixar a íntegra do processo. E o que você vai fazer? Upload. Manda todo o PDF para a pasta do processo, lá onde ele está cadastrado. Então, você tem acesso a tudo, certo? E outra, sem risco de perder. Vá que o computador dê pau, que você tenha problema no HD do seu computador e você não tenha mandado para outro tipo de armazenamento externo. Tá lá no software, na nuvem do software você consegue acesso a tudo. Então, é uma modernidade, né, que se tem com isso hoje. E mais, o metro quadrado de um escritório vale muito dinheiro, mas assim, muito. É uma parte que se usa para fazer cálculo de custo do escritório. No momento que eu tiver que ter muitos arquivos físicos, né, com muitas pastas suspensas, com muito papel, isso vai me aumentar a necessidade de espaço no escritório. E você quer aumentar? Não, você não quer aumentar, porque se vai aumentar seu custo, você quer ter mais lucro, certo? Então, com isso também, você vai acabar tendo no sistema e dispensa aquelas pastas todas, ó, podem ir embora, certo? Podem ir para o lixo reciclável, ok, pessoal? Então, assim, modernidades que facilitam muito a nossa vida. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de software, por exemplo, né? Esse é o que eu uso, mas, repito, não faz diferença nenhuma. Escolham o que vocês acham melhor. Então, eu tenho aqui, ó, no mesmo software, processos, ó, tá aqui meu nome, os contatos, agenda, financeiro e ferramentas. Aqui nos contatos, o que vai acontecer? Justamente quando eu fiz aquele cadastramento do cliente, quando eu cadastrei todo o endereço, todos os dados, eu clico aqui, estarão lá todos os dados do cliente, justamente nos contatos. Nos processos, eu vou poder puxar o quê? Eu quero relatório de processos baixados. Vai vir todos. Eu quero relatório por tipo de ação. Eu quero relatório pelo nome da parte. Eu consigo puxar por aqui, certo? De todo mundo. Aquela coisa de ficar fazendo relatório no Word e mandar para o cliente, não tem necessidade, né? Se eu tiver um sistema de processo atualizado, acabou-se aquela história de fazer relatórios no Word. Fico lá digitando feito uma maluca cada vez que me pedem, né? Cada vez que o cliente me pede, eu fico desesperada, vou lá digitar todos os andamentos. Não há mais necessidade. No momento que você tem o quê? Um software atualizado. Aqui, ó, nesse software jurídico, por exemplo, você vai cadastrar polo passivo, polo ativo, né? O autor e o réu da ação. O tipo de processo. Por que o tipo de processo é importante? Porque não é só dizer assim, ação declaratória. Sim, mas ação declaratória de quê? Você vai especificar. Declaratória de existência de relação jurídica tributária. Você pode denominar no software qual é o tipo de ação. Por que isso? Para que tanto detalhe? Que bobagem isso? Não, gente. Facilita quando você puxa o relatório, se eu botar só ação declaratória. Quando vier do relatório, você vai saber do que se trata? Não. Você vai ter que clicar no andamento, você vai ter que procurar do que se trata. Então, esses pormenores que eu estou pedindo para vocês é apenas para facilitar a vida de vocês, certo? Dá um trabalho no início, até fazer toda a alimentação, mas depois fica muito mais tranquilo. Aqui, por exemplo, você consegue puxar central de relatórios, ó, processos por contatos, por histórico, de várias formas, ok? Então, é só um exemplo que eu trouxe para vocês, né? Para vocês poderem ter uma visão geral de como funciona um sistema como esse. Por exemplo, eu quero ter uma noção de qual é o custo do cliente, certo? Tá aqui, ó. Eu puxo no meu livro caixa. Lembra que eu falei para vocês que antigamente a gente tinha um livrinho de papel? Nesse livrinho de papel a gente tinha o livro caixa, que eram as entradas e as saídas? Pois é, tá aqui meu sistema, ó. Por exemplo, fui à livraria e comprei papel para impressora. Eu vou lá no meu livro caixa, clico e já faço o lançamento. Dia tal, compra de papel, livraria e valor. E cadê a nota? Está no meu sistema. Digitalizo a nota e mando para o meu sistema. Faço o mesmo upload do que eu faço dos processos, eu posso fazer dos comprovantes de pagamento também, ok? O que vai acontecer? Tudo que foi pago, ó, por exemplo, nesse período aqui, ó, de setembro a novembro, eu tenho ali tudo que foi pago. Eu consigo, de imediato, ter uma noção de qual está sendo o gasto do meu escritório, tá? Por que isso, professora?
Porque talvez eu precise visualizar, de fato olhar no papel e perceber que talvez eu tenha que reduzir gasto, aonde que eu estou gastando mais, porque a gente não consegue lembrar de tudo que já gastou, né? E isso acaba interferindo diretamente no nosso lucro. Então isso é bem importante. A professora repete assim e enfatiza essas coisas para vocês e pode parecer assim, nossa, mas para que tudo isso? Mas gente, é muito importante, tá? É a única forma que vocês vão realmente ter lucro no escritório de vocês, sabendo da efetiva conta, né, dos valores que vocês pagam, dos valores que vocês retiram, de como é que funciona em relação ao cliente, dos honorários que vocês recebem. Por quê? Porque vocês têm que ter tempo para se preocupar com os clientes. Você já se preocupou com os processos, você já se preocupou com os seus honorários e agora você tem que fazer o quê? Se preocupar também com os seus clientes. Ou seja, temos que nos preocupar com tudo e usar dos meios, né, como um software jurídico, um software financeiro para nos facilitar. Hoje, a gente tem que pensar dentro de um universo de mais de 1.100.000 advogados que atuam no mercado hoje no Brasil, como que a gente vai fazer para conseguir novos clientes e para manter os clientes que nós já temos. Porque você acha que está lá tranquilo, seu cliente não vai embora, ele vai embora, né? Ah, mas ele confia tanto em mim. Ok, mas existem outros fatores. Então, assim, vamos mantê-los, mas vamos trazer novos clientes. Então, por exemplo, qual é uma forma ótima de trazer clientes? Networking. Mas como que eu faço networking? A exemplo, você vai num curso, certo? Está fazendo uma pós-graduação. Lá tem outros colegas, às vezes tem colegas de outras áreas afins. A exemplo, um advogado tributarista está numa pós de MBA de gestão tributária. Ele tem um colega contador, né? Ou um economista, um administrador, ou seja, de áreas afins. Ele pode o quê? Trocar figurinha, né? Troca figurinha com esse colega e acaba desenvolvendo um networking. Você pode pensar todo dia, na verdade, com quem que eu vou falar hoje que pode me trazer algum tipo de network, me indicando, trazendo novos trabalhos. Se você se dedicar e pensar pessoas que podem lhe trazer isso, com certeza você vai ter resultado. No momento que eu estou falando com esse meu colega, né, desenvolvendo esse meu network, justamente para possibilitar um cliente novo, eu vou pensar o quê? Num processo de parceria. Eu só atuo numa área, né? Decidi que esta é a minha área de atuação e sou especializada nisso. Agora, meu cliente está precisando de uma outra área que não é a área que eu atuo, mas eu não gostaria de perder essa rentabilidade. O que eu posso fazer? Eu vou propor parcerias para os meus colegas, né? Para o meu colega contador, para o meu colega advogado. Por quê? Eu posso tanto indicar clientes para eles e eles podem me indicar também, certo? Então, através das parcerias, a gente consegue ampliar a nossa rede de trabalho e trazer novos clientes. Outra forma super importante, eu viabilizo de que forma eu posso andar por aí, circular, participar de entidades. Que tipos de entidades? Por exemplo, você é lá sócio do Rotary Club, você frequenta reuniões do Rotary. Ninguém sabe que você é advogado, que pena. Sabe por quê? Quem disse que lá entre os seus amigos no Rotary não pode ter um cliente seu? Então, faça a sua divulgação não vendendo o seu produto, mas assim, comente o seu advogado, né? Seja bem relacionado, automaticamente circulando para esses locais que são várias pessoas, talvez possa que uma pessoa tenha uma empresa, né? Outra tem algum problema familiar e precise de um advogado. Então, prestem atenção, né? Circulem. Advogado que fica trancado dentro do escritório, meu amigo, não arruma cliente, certo? Não adianta ficar só tecnicamente ser um ótimo advogado que faz a melhor tese se você não tem para quem oferecê-la. Então, circulem, sabe? Circule, que isso sempre tem algum resultado. Outra coisa muito importante, as publicações. Quando nós já falamos aqui de marketing e publicidade, o que nós não podemos fazer? Propaganda, né? Não posso me comercializar, mas eu posso fazer marketing jurídico. De que forma? Uma das formas é através de eu escrever um artigo jurídico, eu publicar num site, eu publicar numa revista jurídica. Tudo isso tem caráter informativo, tá? Se ela tem caráter informativo, ela não tem caráter mercantil. Se alguém ler um artigo meu e se interessar, olha, nossa, esse advogado está falando justamente sobre uma situação a que eu me identifico. Por exemplo, estou com problemas no plano de saúde. O plano de saúde me negou um atendimento. Eu leio justamente uma reportagem de um advogado que fala sobre o absurdo que os planos de saúde fazem hoje com seus consumidores.
Pronto. Acabei de fazer um contato, acabei de ampliar a minha rede. Então, sempre, ó, artigos, colunas, tá? É muito, muito importante. Outra coisa bem importante. Se você é aquele advogado que atua na parte de pessoas jurídicas, né? Não atende tanto pessoas físicas, que circulam entre as empresas, você pode sim promover um café da manhã, por exemplo. Agora, reforma trabalhista. Todos os empresários estão interessados nesse assunto. Por quê? Porque a CLT mudou tanto que eles não sabem como atuar, eles não sabem como lidar com o seu empregado. Então, o que ele está precisando? De informação. Você faz um café da manhã, convida diversos empresários de um determinado ramo ou de um determinado bairro onde você tem escritório e eles vão assistir sua palestra sobre esses detalhes, vão lhe fazer perguntas sobre isso. E isso pode ser que um deles se interesse ou tenha realmente uma demanda efetiva e lhe contrate. Pronto, essa palestra já gerou, né? Você pagou um café da manhã lá para o amigão, deu uma palestra para ele e acabou gerando um novo cliente. Então, assim, é uma boa possibilidade também. No marketing jurídico, que a gente falou agora há pouco da propaganda, o que acontece? Eu posso sim abusar, né? Com ética, eu posso sempre, em relação à seriedade da profissão, eu posso sempre ter o quê? Um website, certo? Eu posso usar do Instagram, eu posso usar do Facebook, eu posso usar do marketing jurídico, né? Aparecendo nos meios sociais como uma forma de divulgar matérias jurídicas, intelectuais. E isso automaticamente pode me trazer novos clientes, certo? Assim como aquela coluna que você publicou, o seu website também pode trazer. Ou você vai lá a convite da televisão, de um programa da tarde, por exemplo, esses programas que tratam sobre direito de família, né? Mostram aqueles problemas familiares, você é convidado para fazer um comentário, ou dar uma entrevista, ou dar um parecer sobre um determinado assunto. Aceite, meu amigo. Aceite, isso é uma boa oportunidade. Ou para falar no rádio, vai lá no rádio e fale sobre um determinado assunto. Não esqueçam, marketing jurídico na televisão e no rádio não pode ter habitualidade, certo? Ele é casual, eu não posso estar toda semana ou todos os dias num programa de televisão ou num programa de rádio, mas eu posso sim ir lá e falar pontualmente sobre um assunto. Ao final, eu vou dizer, né, sou a doutora Letícia Vogt e a televisão pode passar o meu e-mail. Nunca o telefone e nem o endereço, porque o Código de Ética da OAB nos veda, certo? Isso pode acabar resultando num processo ético. Então, aproveite. Ah, mas professora, eu tenho um pouco de vergonha. Não, a gente perde a vergonha, certo? Vá no programa, vá no rádio, use e abuse desse tipo de situação. Assim como o advogado tem que estar bem vestido, bem adequado, né, para a profissão, de uma forma sóbria, sempre quando você circular lá no Rotary, quando você circular em algum lugar, se for na academia que seja, você leve seus cartões. Aquele cartão bonito que você vai fazer. Ah, professora, mas é tão caro um cartão, né? Eu vou fazer por R$100 um milheiro. Tudo bem, né? Às vezes é o que a gente está podendo pagar. Mas prestem atenção nisso. Um cartão bonito, né? Bem feito, com uma arte bonita, ele vai já dizer quem é você. Se você tem um cartão, tira do bolso, amassado, sujo, ele vai dizer, imagina como é que é o escritório desse doutor. Imagina como é que ele atua no processo. Então, não saia de casa sem cartão nunca, no bolso, né, na sua bolsa, mas não saia com cartão. E sempre um cartão bem bonito, certo? Senão, você pode ter problemas. Gente, e o cliente antigo? O que eu faço com ele para manter esse meu cliente? O meu cliente, às vezes, ele é muito carente, sabe? Ele precisa de atenção. Então, o que você vai fazer? Você vai ter, sim, que fazer visitação. Ah, mas doutora, eu não tenho tempo para isso, professora. Pois é, mas você vai ter que arrumar. Consiga sempre retornar as ligações do seu cliente, porque cliente que, se você não atender, ele vai lhe ligar de novo. Ele vai ligar 15 vezes uma atrás da outra, porque ele não consegue entender que você não tem só ele como cliente. Para ele, você é único, certo? Então, ele tem que se sentir dessa forma. Então, assim, às vezes dá preguiça, às vezes você está cansado, às vezes você está irritado, você está no meio de um prazo. Então, assim, se naquele minuto exato você não pôde atender, logo quando você puder, você retorna a ligação para ele. Não deixe ele criar essa expectativa de não saber o que está acontecendo com o processo.
informe ele sobre o processo, sai uma decisão, não espere um mês para receber, né, para ligar para ele dizer, ó, o senhor perdeu o processo, foi improcedente, vou ter que entrar com recurso, ou já entrei com recurso. Antecipe. De imediato você já converse com ele, explique, olha, essa sentença foi essa, ou foi procedente, né, nós ganhamos o processo. Pessoas jurídicas precisam sempre de relatório gerencial. Então, por exemplo, final de ano, auditoria, sempre pede relatório, certo? Onde você vai fazer toda a análise do processo, probabilidade de êxito, de ganho. E a auditoria precisa, tem data para entregar. Então, assim, ó, preserve as datas do que eles lhe pedirem. Preservem as datas dos relatórios. Cumpram com o que o cliente pediu para vocês. Isso é que vai fazer você manter o seu cliente ali. Ah, mas eu ganhei tudo e ele vai embora. Não, mas ele quer atenção. Você entende que não basta só o resultado é o mais importante. Mas a resposta ao telefone. Hoje, com o WhatsApp, o que acontece? Todo mundo manda mensagem para o advogado, né? Inclusive, a gente até pode... Já mencionei aqui com contrato de advogados falando sobre a cláusula de WhatsApp. Que é realmente, assim, é um extra horário até, né? Às vezes é 11h30 da noite, o cliente está lhe mandando o WhatsApp. Sou obrigada, professora, a responder um WhatsApp às 11h30 da noite, às 23h30? Não, você não é obrigado a responder às 23h30, porque está fora do seu horário. Mas no outro dia, quando você acordar, né, já lembre e já responda para ele. Porque se ele estava lhe mandando às 11h30 da noite um WhatsApp, é porque ele está ansioso, gente. Ele precisa de atenção, certo? Então, assim, lembre do cliente. Natal, Réveillon, dependendo do cliente, mande um presentinho, mande um cartão, manda aquele e-mail de Natal, né, desejando um próximo ano feliz, com saúde. São coisas assim que, com essa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Passe lá na empresa dele e diga assim, você está com um tempinho? Vamos tomar um café? Porque às vezes no café, às vezes no almoço com o cliente, aquele café informal, aquele almoço informal, que você não está esperando nada, surge mais uma demanda. Surge mais um trabalho. Por quê? Mas ele já não estava precisando? Não, é que você está conversando. A exemplo, pessoal da área tributária, você descobriu uma nova tese que pode trazer um grande benefício para aquele cliente ali. Você marca um almoço, marca um cafezinho e acaba introduzindo aquela história, né? Aquela conversa e, olha, a empresa acaba fechando mais um trabalho com você. Agora, você lá do seu escritório, mandar um e-mail simplesmente para o cliente dizendo assim, ó, nova tese, é meio complicado. Fica um tanto impessoal, certo? E um tanto assim, distante, e parece que não passa a mesma credibilidade que você sentado na frente dele, explicando exatamente o que consta naquela tese, qual será o benefício econômico, principalmente para aquela empresa ali. Então, pessoal, trate bem o seu cliente, cuide dele, dê atenção, porque se você não cuidar, o seu colega cuida, certo? O seu cliente que você já tem é o seu melhor recurso. A não ser que seja aquele cliente que você decidiu lá quando fez o seu plano de negócio, que não é mais o tipo de cliente que você vai atender. Você não vai atender, né, de forma, não vai atender o cliente mal, mas também não vai deixar de atendê-lo. Agora, preserve aqueles que você realmente quer por anos como seu cliente, tá bom? Então, essas foram as dicas da professora Letícia hoje para vocês.